Olá, pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial, agora aqui na biblioteca, com uma jornalista marcial, que é aquele momento em que eu apresento um livro para vocês, falo de um livro e falo de algum assunto, né, relacionado às artes marciais, a minha experiência nas artes marciais, algum tema que eu acho importante discutir. Eu sempre trago aqui a temática das mulheres, tá? Nas artes marciais, que é o que eu conto a minha experiência nas artes marciais, tá? É isso. Eu falo todos os assuntos, os temas que eu trato aqui nesse programa. Tem como base a minha experiência, tá? O que eu passei, o que eu vivi, assim, o que eu tirei, né, de lição, né, das coisas que aconteceram comigo, com a Priscila do passado. A Priscila do passado sou eu, claro, é um pedaço de mim, né? É claro que eu mudei, eu evoluí, mas assim, a Priscila do passado está comigo, tá? Eu não posso dizer, se voltasse, se acontecesse tudo igual hoje, eu faria a mesma coisa, gente. Eu faria a mesma coisa, só que eu faria muito pior, tá? Muito pior. Bom, mas a gente vai falar disso, tá? A gente vai falar disso. Vocês vão entender um pouquinho do que eu passei nos dojos de Aikido, de Ninja Fake, Ninjutsu, né? E mesmo nos grupos de capoeira. Vocês vão entender um pouquinho por que eu tenho essa visão tão negativa e ruim das artes marciais no geral, tá? Em especial do Aikido, que eu fiquei muito tempo. Mas aí vocês vão entendendo. Porque assim... Quem às vezes vê eu falando da arte marcial, acha que eu tô xingando os senseis por nada, né? Que eu não gosto de sensei de Aikido, porque eu não quero obedecer. Não é isso, tá? Existe um histórico no meu relacionamento com senseis de Aikido e com os outros senseis, porque eu não tive problema só com senseis de Aikido, tá? Eu tive com o pessoal do ninjutsu, problemas gravíssimos, porque ali foi banditismo mesmo, tá? Foi banditismo mesmo, eu tive que lidar com cyberbullying, tá? O pessoal do ninjutsu, para vocês verem como é complicado quando uma mulher fala, né, das questões do machismo no dojo. Ela é atacada com baixaria, e eles atacam você e eles não se identificam, tá? Então, mas eu vou continuar. Na verdade, a gente só joga a pedra na árvore que tem fruto, não é verdade? Então, assim, quando as pessoas me atacam, elas me dão mais força para eu seguir, tá? Então, eu vou contando para vocês exatamente como aconteceu, tá? Exatamente como aconteceu, né? E, assim, foi bem complicado. Minha vida nas artes marciais é bem complicada, mas eu não vou parar de fazer artes marciais, tá? Eu não vou parar, né? Porque eu preciso. A arte marcial, para mim, não é um lazer, né? Não é algo, é uma coisa necessária, é que nem andar de bicicleta, entende? É que nem dirigir, né? A arte marcial para mim é uma necessidade. Eu preciso da arte marcial porque eu sou uma pessoa autossubsistente, tá? Totalmente independente. Eu me viro, né? Eu me defendo. Então, assim, eu tenho que ter uma arte marcial, né? Eu tenho, porque eu sou independente, né? Sou eu por eu. Eu estou nas minhas mãos, entendeu? É isso, tá? Então, eu acho que é importante uma mulher ter as artes marciais, aprender a fazer artes marciais, mas é muito difícil. Você tem que querer muito fazer arte marcial. É verdade, você tem que querer muito, é muito complicado, existem muitos obstáculos, tá? Tudo vai fazendo você desistir da arte marcial, tá? Não tem nada de positivo, nada que faça não vai, entendeu? Tem um ambiente machista, né? Aí você vai falar com senseis, tem senseis de artes marciais, são pessoas difíceis de diálogo, tá? Elas são pessoas muito difíceis de diálogo, eles não têm muita flexibilidade, né? Os professores de artes marciais, então você já pega, já tem um problema. Aí você tem que lidar com machismo no dojo, aí você tem que lidar com o sensei tendo ciúmes, inveja de você, porque você tem um canal, porque você é crítica, né? Você é crítica e tal, então aí você tem que lidar com isso. Então você tem que lidar com muitas coisas. Então é muito difícil para uma mulher seguir na arte marcial, ela tem que querer muito, muito mesmo, tá? Não é querer um pouquinho, é querer muito, tá? Porque você vai ter problemas, muitos problemas, tá? Mas vamos começar com o livro hoje. Gente, hoje eu vou apresentar para vocês um livro de história, tá? É da Mary Del Priore, tá? É impossível que vocês não tenham ouvido falar dela, tá? A Mary Del Priore, ela é brasileira, uma historiadora muito conhecida, e ela pega essas temáticas, tá? Ela escreveu a história das mulheres, ela sempre pega temáticas, né? Temáticas interessantes, ela faz uma pesquisa histórica, né? Em documentação, porque ela é historiadora. E ela tem toda uma equipe que trabalha com ela, tá? E ela escreve. Esse livro, gente, se chama Mary Del Priore do Outro Lado. A história do sobrenatural e do espiritismo. É interessantíssimo esse livro, tá? Ela vai contar a história da origem do espiritismo no mundo.
tá? Do sobrenatural, quando começou, né, o espiritismo, quais foram as primeiras pessoas, né, que começaram, né, a trabalhar com essa coisa da mediunidade, né, aquelas psicografias, aquele negócio de Kija, sabe? Que você faz, que a gente vê em filme assim, que as pessoas conversam com os mortos, como começou isso, tá? Da onde surgiu isso? E assim, da onde surgiu essa ideia, né, do sobrenatural, do paranormal, né, de espíritos que voltam, né, que é a visão dos espíritas, tá? Então é um livro muito legal, gente, muito legal mesmo. Ela vai falando do mundo, né, do espiritismo no mundo, né, do mundo sobrenatural, mas ela fala do Brasil também, tá? Mas esse livro é mais no geral, tá? É mais uma história geral, tá? Então esse é o meu livro de hoje. Eu tô querendo comprar o livro da história das mulheres, tá? Ela escreveu um livro sobre a história das mulheres. Eu tô muito interessada em comprar. Eu não tenho esse livro ainda, mas eu já li outros livros dela. E a leitura, o jeito que ela escreve é muito gostoso de ler, tá? É uma história assim, ela escreve a história de uma maneira muito solta, sabe? Não é pesada, é uma coisa bem gostosa para ler, tá? Flui. Bom, gente, a gente tá falando muito, eu tô falando muito da temática como a mulher é vista nos dojos de Aikido e nos dojos de artes marciais, tá? Isso foi uma coisa muito complicada que eu tive que lidar. Eu, né, como praticante, né, nos dojos de Aikido e nos dojos de Ninja Fake também, eu tive problemas com homens e o que eu vi, tá? Como a mulher é vista no dojo, tá? Não é de eu estranhar que a mulher no dojo é vista como objeto sexual, tá? Não é. A gente vive numa sociedade machista que a mulher, no geral, é vista como objeto sexual. E nós mulheres, a gente tenta trabalhar para que isso mude. Porque é isso que acaba criando, né, violência contra a mulher, né? Tudo que acontece de ruim com a mulher tem sempre como base essa imagem que o homem tem da mulher como objeto sexual, tá? É isso. Eu tô falando que esse é um dos maiores problemas que nós mulheres temos que lidar, tá? A maneira com que os homens veem as mulheres e nos veem, tá? A maneira com que os homens nos veem, tá? Então é uma coisa muito complicada. Nos dojos eu percebi muito claro isso, muito claro. Nos dojos de Aikido ficou muito claro para mim como é perverso e como é cruel, né? O olhar desse homem para você como aluna, inclusive, principalmente o olhar do sensei. Eu acho mais complicado o sensei, tá? O relacionamento do sensei com a aluna é muito mais complicado do que da aluna com outros colegas de treino, tá? Porque quando você é aluna, né, que o seu relacionamento com um colega de treino é igual, né? Porque vocês são alunos iguais, vocês estão no mesmo patamar, né? Agora, a aluna com o sensei é muito mais complicado. Porque existe uma hierarquia, né? E o sensei, ele carrega toda uma aura, principalmente o sensei de Aikido, dessas artes marciais orientais, chinesas e japonesas, que são deformadas, né? Elas dão uma visão de hierarquia muito deformada, né? Então o sensei é como se ele fosse um deus, tá? Ele não é questionado, tudo que ele fala é verdade, né? Ele não comete nenhum erro, ele é perfeito. Então, assim, existe toda uma proteção, sensei, tá? Ele faz um monte de coisa errada, mas ele é protegido, tá? Ele não é corrigido, ele não é questionado, e eu acho isso um absurdo, tá? Isso é um dos principais problemas nos dojos de Aikido que eu percebi, tá? A forma com que as pessoas colocam e veem o sensei de Aikido. É uma coisa muito absurda, é bizarro, tá? O jeito com que os aikidokas tratam os yas, tá? Tratam o sensei de Aikido. É demais, tá? É muita idolatria. Né? É doentio, né? Então, sim, as mulheres são vistas como objetos sexuais, infelizmente. Eu tive que lidar com isso foi muito difícil para mim, tá? Quando eu percebi que era comigo. Porque uma coisa é você ver nas outras mulheres, que é incômodo também. Mas quando acontece com você, é muito difícil, tá? E sim, em vários momentos eu tive que lidar com o olhar de um sensei que me via como objeto sexual. E foi muito difícil para mim lidar com isso. Isso sim me deu muita raiva. E aí sim eu comecei a fazer uma vingança, tá? Contra o sensei. Foi com o sensei Rick Salbengrosso, tá? Com o sensei Rick Salbengrosso eu percebi que ele me olhava como objeto sexual, tá? Isso me incomodou muito, muito quando eu percebi, tá? Inclusive, né, ele fez aquela investigação. Tanto é que eu acho que era esse um dos motivos que eu me mantinha bem longe dele fisicamente,
tá? Porque eu acho que eu percebi isso. Isso me incomodou muito. Eu me senti muito ofendida quando eu percebi isso, tá? Esse olhar dele em mim, tá? Eu percebi isso. Por isso que eu tinha muita raiva dele. Eu entendo perfeitamente hoje porque eu tive um ódio tão grande do Sensei Riksal bem grosso, porque eu criei um ódio muito grande, e aí sim eu comecei, depois que ele né, me desrespeitou no dojo dele, tá? Eu comecei um processo de vingança com ele, tá? Eu realmente peguei muita raiva dele porque ele me ofendeu, né? A maneira com que ele me olhava me ofendia. Muito ofensivo, né? Você sentir que as pessoas, que o homem tá te olhando como objeto sexual é muito ofensivo, tá? É muito ofensivo. Incomoda demais, tá? Só sendo mulher para entender isso. Né? Então, sim, eu acho que é por isso que eu peguei raiva dele. Eu consigo entender perfeitamente bem isso. O ódio era uma ira muito grande, tá? Porque eu me senti extremamente ofendida, né? Com a maneira com que ele me olhava e com a maneira com que ele me tratava e o que ele fez, né? Ele deu em cima de mim. O que aconteceu foi o seguinte, eu minimizei, tá? Porque assim, eu fiquei lá muito tempo, foi o primeiro dojo de Aikido que eu fiquei, eu queria muito fazer aquele Aikido. E assim, ele não tinha feito nada, tá? Ele ficava sempre longe, conversando, mas o olhar dele me incomodava bastante, tá? É muito claro pra mim hoje, tá? Na época eu não consegui perceber, eu não conseguia, sim, racionalizar. Hoje é muito claro pra mim porque que eu tinha tanta raiva do Sensei Riksal bem grosso. A maneira com que ele me olhava era muito ofensiva. Eu sentia, né, intuitivamente, a maneira com que ele estava me olhando, tá? Como ele estava me vendo. Eu sentia intuitivamente isso, né? E aí eu fui ficando, mas assim, não era nada declarado, né? Eu hoje consigo racionalizar isso, né? Hoje eu consigo racionalizar, porque naquele momento eu sentia só ódio e raiva dele, né? E aí ele pegou e deu em cima de mim. Quando ele deu em cima de mim, porque é o seguinte, o Sensei Riksal bem grosso, ele queria ter uma aproximação comigo, tá? Mas eu não permito, tá? Eu realmente não deixo o homem chegar muito perto de mim, tá? A não ser que eu aprove ele, tá? Então, seria impossível o Sensei Riksal bem grosso conseguir um contato comigo. Impossível, né? No momento, numa situação normal, ele jamais conseguiria ter contato comigo, o Sensei Riksal bem grosso. Ele não conseguiria nem chegar perto de mim. Então, o que ele fez? Ele usou o Aikido. Ele usou o Aikido para ter contato comigo, tá? E aí ele me mandou uma mensagem. O que foi pior, eu fiquei muito mais ofendida com a mensagem que ele me mandou. Porque foi o seguinte, isso aconteceu em março, tá? Eu falo com muita tranquilidade hoje disso, tá? É muito sossegado pra mim. É um pouco incômodo falar disso, assim. É mais tranquilo, tá? Mas ainda assim, falar disso é um pouco incômodo, tá? Pra ser sincera, é um pouco incômodo, né? Eu tava fazendo uma aula, tá? De Aikido, eu já tava lá um bom tempinho. Eu fiquei, acho que eu tava em março, era março. Se não me engano, era março que aconteceu isso, tá? Fui pra aula, tava fazendo aula normal, né? E aí eu não tava conseguindo fazer a técnica, porque era o Monotetori e o Shihonage, que é muito difícil fazer, tá? Naquele momento eu não sabia que era Shihonage, hoje eu sei, né? Depois de um tempo de Aikido, eu sei qual era a técnica que ele tava fazendo. Eu não tava conseguindo fazer a pegada do Monotetori, tá? Aí eu chamei ele, porque ele costumava, né, fazer as técnicas, mas tudo bem, ele sempre fez com respeito, né? Ele nunca tinha tido problema com ele até ali. Até ali não, nunca tinha tido problema com ele, mas o olhar dele me incomodava assim. Hoje para mim é muito claro isso, na época eu não entendia, mas é muito claro para mim hoje porque que eu evitava ficar muito perto dele fisicamente, tá? Eu mantinha um distanciamento a ponto de não cumprimentá-lo nem com beijo, nada, tá? Eu mantinha. Eu acho que era por isso. Eu sempre percebia isso e eu me incomodava bastante com essa forma que ele olha. Mas ele olha as mulheres assim. A maneira com que ele estava me olhando, ele olha todas as mulheres. Ele tem um problema. O Sensei Riksal bem grosso, ele tem um problema com mulher. Né? Ele não consegue, ele é tão machista, ele não consegue ver a mulher como ser humano. Tá? Ele vê como um objeto sexual, o Sensei Riksal bem grosso, né? Você percebe muito claramente o jeito dele olhar, tá? É bem incômodo, né? É bem incômodo e por isso que eu tinha muita raiva dele. Muita raiva. Hoje é muito claro pra mim, tá? Na época eu não sabia. Hoje eu consigo entender, né? Então ele fez o seguinte, eu fui fazer a pegada do Monotetori com ele, né? Ele me deu o braço, eu fiz, só que eu fiz errado. Eu pus uma mão errada no Monotetori, né? Ele pegou, tirou a minha mão, muito delicadamente, tá? Eu me lembro disso. Muito delicadamente. Aí ele pegou a minha mão, começou a fazer massagem. Não, ele colocou minha mão no coração dele, tá? Em cima da roupa, claro, ainda bem, né?
Ainda bem que não foi nada grave. Mas ele começou depois a fazer uma massagem muito simbólica. E aí sim eu fiquei muito ofendida com a massagem e com a mensagem que ele estava me mandando nessa massagem, tá? Ele começou a fazer uma massagem na minha mão, tá? E era uma massagem muito significativa, tá? Então, é claro, eu tive aquele apagão, tá? Eu congelei, foi horrível, foi uma violência. Foi uma violência o que ele fez, tá? Porque você tá fazendo uma aula com o sensei, né? Você já não gosta desse sensei, você mantém uma diferença, né? Um sensei ele tá numa hierarquia diferente da sua, né? Então, de repente, o sensei pegar e fazer um negócio desse é uma coisa chocante. Foi muito chocante pra mim. Eu fiquei realmente, eu congelei, porque eu tive um trauma. Eu tive um trauma com o que ele fez, tá? Tanto é que eu apaguei o que ele fez, né? Ele fez, aí eu continuei fazendo a aula normalmente, como se não tivesse acontecido nada. Eu apaguei, foi tão horrível que eu apaguei, tá? O que ele fez foi muito horrível, foi bem horrível mesmo, que eu nunca me senti tão mal na minha vida, tá? Ele foi muito ruim, tá? Muito ruim, você se sente assim, invadida, tá? Eu me senti invadida. Foi uma violência o que ele fez. Ele não fez nada grave, mas foi uma violência pra mim, tá? Ele me desrespeitou. E aí sim, eu fiquei 15 dias sem conseguir falar isso, tá? Porque assim, eu apaguei. Eu fiz aula normal, fui lá, apaguei a aula normal. Eu apaguei, né? Só que depois, no decorrer, e continuei indo pra aula. Eu apaguei o que ele fez. É inexplicável, não dá para explicar. É um processo psicológico isso, né? Isso nunca tinha acontecido, mas eu realmente apaguei, tá? Tanto é que eu continuei indo, mas aí eu fui lembrando do que aconteceu, foi voltando, tá? Depois de 15 dias foi voltando. Aí eu fui lembrando, aí eu fui ficando com raiva, porque eu esperava ele me dar uma desculpa, me pedir desculpas do que ele tinha feito, tá? E ele não pedia, porque ele tá acostumado a desrespeitar as mulheres, tá? O que ele fez comigo é muito normal para ele. Agredir, assim, invadir o espaço de uma mulher, ser agressivo com uma mulher é normal do Sensei Rick Salvin-Grosso. Ele é assim, e ele está acostumado com mulheres que permitem, dão abertura para ele fazer o que ele quiser, né? Então, quando ele veio fazer isso comigo, foi uma coisa horrível, horrível, né? Eu não permiti, eu não gostei do que ele fez. Eu tive uma reação ao contrário, né? Eu tive uma reação com raiva, eu fiquei com raiva dele, né? Então, foi voltando, e ele não me pedia desculpas, tá? Foi voltando. E aí eu peguei e fui tirar a satisfação dele. Eu fui tirar a satisfação dele, perguntar por que ele tinha feito isso. Ele jamais conseguiria, falei pra ele, que ele jamais conseguiria ter uma proximidade comigo se ele usou o Aikido para isso, né? Falei que ele tinha um comportamento estranho comigo, eu não gostava, tá? Então, falei várias coisas pra ele, né? E aí, eu contei pra uma pessoa, né? A massagem que ele fez. Eu tô falando isso, gente, porque é importante a gente entender que existem símbolos, né? Na verdade, o corpo do Sensei Rick Salvin-Grosso, ele já mostrava, né, que ele tava com uma atração muito grande, tá? Ele sentia uma atração muito grande, né? E eu não quis ver. Tá, eu não queria ver isso de jeito nenhum, eu não queria, tá, que ele sentisse nada disso, então eu entrei no processo de negação, eu entrei no processo de negação, tá? Então, aí eu contei, né, pra uma pessoa a massagem que ele tinha feito. Ela falou, Priscila, essa massagem é significativa, ele tá te convidando ele tá te convidando para fazer sexo com ele, né? A massagem que ele tá fazendo era essa. Era essa. Nossa, quando eu fiquei sabendo disso, porque eu não sabia, né? Eu não tô acostumada com homem baixo, assim. Eu não tô, né? Eu nunca tive contato com um homem tão baixo quanto o Sensei Rick Salvin-Grosso. Ele é muito baixo mesmo, assim. Ele é baixo demais, né? Então, não tô acostumada com esse tipo de comportamento, né? Igual dele, fazer essa massagem. Eu não sabia o que era isso. Eu não sabia o que era isso. Aí a pessoa falou, Priscila, ele tá fazendo um convite para você. Essa massagem é um convite, né? Eu falei, convite do quê? Porque eu nem sabia, né? Eu nem sabia o que era isso. Que convite que era, né? Aí ela me falou, fiquei extremamente ofendida. Quando eu percebi, né, quais eram, né, as mensagens que ele estava me dando, né, eu fiquei muita mais raiva dele, então a raiva foi crescendo, né, eu me senti extremamente ofendida com o que ele fez, com a mensagem que ele estava me dando, com a forma com que ele estava me vendo, mas assim, o Sensei Rick Salvin-Grosso, ele é um homem doente, ele não consegue ver as mulheres de uma maneira inteira. Ele tem problemas com as mulheres, você percebe muito claramente isso, né? Ele não consegue, ele tem problemas,
né? Ele é um homem completamente doente, né? Então ele tem uma visão, e um homem muito machista, ele tem uma visão completamente deformada das mulheres, né? E ele não reconhece isso, né? E aí eu fui ficando com muita raiva dele mesmo, tá? Eu travei uma guerra fria com ele, porque ele me desrespeitou. Na mensagem da massagem, ele me desrespeitou mais ainda, né? Quando eu percebi a mensagem que ele estava me dando, eu me ofendi mais ainda, né, com ele. Então, sim, eu travei uma guerra com ele. Eu me senti extremamente ofendida com o que o sensei Rick Salbengrosso fez, extremamente ofendida. Ele é tão incompetente com as mulheres, o sensei Rick Salbengrosso, que ele conseguiu despertar o ódio, meu ódio por ele, tá? Então, ele é um homem que não respeita as mulheres, e ele é um sensei. Ele já fez isso várias vezes, com certeza, porque a maneira com que ele fez é normal. Ele invadiu o espaço de uma pessoa, né? Ser assim, desrespeitoso, é normal para ele. Ele é assim, o sensei Rick Salbengrosso. Ele é um homem inadequado, né? E ele está acostumado com mulheres baixas, né? Mulheres que aceitam esse tipo de comportamento. Então, eu estou dando o exemplo de um sensei. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: sim, os senseis de Aikido, eles têm uma visão deformada, eles têm uma formação moral e ética deformada, os senseis de Aikido, tá? É isso que eu quero dizer para vocês. Os que eu tive, não tenho dúvida, e vários que eu entrevistei, tá? Vários, porque é muito deformado um homem ver uma aluna como um objeto sexual que está à disposição dele. O sensei Rick Salbengrosso, ele fez isso. Ele não me perguntou se eu queria ter contato com ele. Ele achou que eu estava à disposição dele, né? Então é assim, eles pensam assim. Isso é uma coisa complicadíssima. Então o que eu digo para as mulheres, assim, quer fazer Aikido, quer fazer qualquer arte marcial, vá, mas tome cuidado com o sensei. O sensei é o mais perigoso. O sensei não é o confiável, porque eu achava que o sensei era o mais confiável, né? E por isso, sim, aconteceu o que aconteceu. Eu confiei nele, né? No sensei Rick Salbengrosso. Eu achei que eu poderia confiar, né? Que ele era um homem correto, né? Um homem respeitoso e tal, mas ele não foi. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: tomem cuidado, o homem mais perigoso do dojo é o sensei. É o sensei, é o mestre de capoeira, é o sensei, é o professor. O professor é o homem mais perigoso do dojo. Então é com ele que você vai ter que tomar cuidado, e muito cuidado, tá? Porque além dele fazer errado e ele ser protegido, tá? Ele não vai ter correção. O sensei Rick Salbengrosso não teve correção. Fui eu que infernizei a vida dele. Tá? Se ele sofreu alguma coisa, foi porque eu infernizei a vida dele, mas ele teve apoio de todo mundo, né? Em desrespeitar uma mulher, ele teve apoio do Shihan Levy, da escola Makoto, dos alunos, né? Do clube. Então, assim, ele foi apoiado por todo mundo. Então, é isso, a mulher vai ficar sozinha. A mulher vai ficar sozinha. Então, é muito claro para mim hoje porque na época eu não tinha consciência disso. É muito claro para mim hoje, porque eu desenvolvi um ódio, uma ira descontrolada pelo sensei Rick Salbengrosso, porque ele me desrespeitou, e ele me desrespeitou muito mesmo, né? Com a mensagem que ele mandou, a maneira com que ele me tratou, ele só conseguiu contato comigo mesmo por causa do Aikido. Ele não conseguiria chegar um palmo na minha frente, né? Porque eu não me relaciono com um homem assim, que nem ele, né? Assim, é um homem muito baixo, né? Um homem assim, vulgar, entendeu? E assim, você percebe a maneira com que ele, né, fez lá, pegou minha mão e tal, é normal, ele faz isso com as mulheres, ele deve fazer coisas muito piores, né? Então você percebe que aí depois a mulher, claro, dele apareceu lá, e eu percebi, eu falei, ah, tá, agora entendi, né? Eu vi a mulher dele, não sabia sentar no tatame, aquela coisa toda, né? Ela era aluna, isso que eu quero dizer, a mente da mulher que casa com sensei de Aikido é deformada. Ela tem uma autoestima extremamente baixa, por isso que ela encosta no sensei. Ela não está se relacionando com o homem, ela está se relacionando com o sensei, tá? Porque a situação que ela conheceu e se apaixonou por ele é ela aluna e ele sensei. Não é que nem você ir numa cafeteria e conhecer um homem, tá? Eu vou na cafeteria e conheço um cara lá e vamos supor, de repente pode ser um sensei, mas vamos supor, eu vou numa cafeteria e conheço um homem e me interesso por ele. É diferente, eu estou interessada no homem. Agora eu vou num dojo e começo a ter um caso com o sensei. Eu tô interessada no sensei, porque é o sensei que tá lá, tá? É uma questão social, é uma posição diferenciada. Então, a mulher que se relaciona com o sensei, ela é uma mulher extremamente com autoestima muito baixa, frágil, muito fraca. Ela é uma mulher extremamente machista, submissa, tá? E é uma mulher que
que tenta pegar carona no status do sensei. É isso, ela tenta pegar uma carona no status do sensei porque ela quer poder naquele dojo, tá? Então, de uma certa forma, ela usa, né, a sedução e para conseguir isso. Então, eu vi todas as mulheres casadas com senseis, desde a mulher do sensei Riksal bem grosso até a mulher do sensei Japa, o censor, elas são mulheres que elas são capacho do marido, do sensei. Elas são capacho, tudo que eles falam é lei, tá? Elas não questionam, elas não têm reflexão nenhuma, né? Então, assim, elas não conseguem nem ver que aquele cara com quem ela tá dividindo a cama, aquele cara é ultra machista, elas não conseguem ver, né? Tanto é que várias vezes eu vi a mulher do sensei Japa, o censor, né, o ditador, falando do machismo do dojo, mas ela não consegue ver o machismo muito forte do marido dela, do homem com quem ela dorme, tá? Mas ela, sim, é uma aluna, casou com o sensei, óbvio, ela tem uma visão completamente deturpada e deformada das coisas, né? Do homem, de relacionamento, ela tem uma visão muito deformada, né? Então, essa mulher não vai conseguir ver. Por exemplo, a mulher do sensei Riksal bem grosso, quando ela apareceu lá, ela repetia tudo que ele falava. Ela não tinha uma voz própria, tá? Tudo que ele falava, ela falava. Parecia um papagaio, tá? Então é isso que eu tô falando. A submissão é extrema, né? Dessa mulher do sensei, do marido, tá? É extremo. Ela não consegue pensar com a própria cabeça, né? Porque o sensei, claro, ele é muito manipulador, gente. O sensei, os professores de artes marciais, o professor, ele tá há muito tempo lidando com alunos, tá? Então, ele conhece muito bem. Então, ele tem as estratégias de manipular a aluna, tá? Então, o sensei, óbvio, a mulher, ele já escolhe a dedo, né? A mulher que mais fraca do dojo, tá? Aquela mulher que ele vai conseguir controlar e dominar. E aí ele vai investir nela, tá? Ele vai investir nela. Ele já vai a dedo na mulher mais fraca, na mulher que endeusa ele, né? Geralmente, a mulher que acaba se relacionando com o sensei, que o sensei, né? É aquela mulher que endeusa, né? O sensei. Nossa, tudo que ele fala, ela acha demais, né? Admira ele, entendeu? É aquela mulher, assim, que puxa o saco do sensei, né? Aquele capacho, tá? É isso, tá? Eu vi isso, sim, com muita clareza no dojo do sensei Riksal bem grosso, mulher dele. A mulher dele é completamente assim, é uma mulher oca, né? Ela não tem conteúdo, ela não tem conhecimento, ela não tem uma visão crítica das coisas, ela não consegue fazer uma análise, né, à volta dela, de nada, nem do Aikido. Ela é uma mulher que tá de paraquedas, né, assim, no Aikido, ela vai lá por causa dele, tá? Então, assim, ela é um capacho total dele, é isso, tá? Ela é um capacho total, ela não consegue andar sozinha e pensar com a própria cabeça, é isso. Então, todas as mulheres, sim, do Sensei de Aikido, elas têm esse perfil do capacho, tá? Da mulher muito machista, extremamente submissa, autoestima muito baixa, é uma mulher fragmentada, tá? É uma mulher que não tem, ela não tem uma imagem, uma visão de um relacionamento saudável, tá? Os relacionamentos que ela tem são tóxicos, você vai ver, aí depois você pegar o histórico dessa mulher, né, da mulher do sensei, você vai perceber que todos os relacionamentos que ela tem são tóxicos, né? E são com homens tóxicos e são relacionamentos assim, que não tem uma igualdade, tá? É isso, tá? E essa mulher ficará, claro, refém desse sensei. Ela não vai poder nunca falar nada, ela não vai poder ser ela mesma, né? O sensei que é o marido dela também, ele vai amoldar essa mulher. Ele vai manipular essa mulher, amoldar ao jeito dele. Ela será um robozinho. É o robozinho do sensei. Então, assim, voltando para os senseis, quem é esse sensei? Quem é o sensei que dá em cima da aluna? Todos os senseis de Aikido dão em cima de aluna. Todos são casados com aluna. Se eles são casados com aluna, é porque eles deram em cima. Eles assediaram a aluna, óbvio. E eles não assediaram uma, eles devem ter assediado várias, né? Até chegar a essa, tá? Então, todos são. Porque todos os senseis de Aikido que eu conheci casados, que eu vi, que eu entrevistei, são casados com alunas. Então, eles têm uma visão deformada de relacionamento, né? E também tem uma visão deformada da mulher, tá? Então, assim, eu vou falar quem é esse homem? Quem é o sensei que assedia a aluna e que casa com a aluna? Ele geralmente é um homem problemático, né? É um homem que não consegue, assim, chegar perto de mulheres, né, numa situação normal, ele não consegue, né, se relacionar bem, ele não se relaciona bem com mulheres, tá? É um homem que tem problemas, dificuldades de lidar com as mulheres, dificuldade de se relacionar com as mulheres, ele tem relacionamentos tóxicos, né? Ele não tem uma visão
saudável de um relacionamento, né? Esse é o homem, o sensei que se casa com a aluna, que dá em cima da aluna. Ele é um homem extremamente problemático, né? Ele é um homem infeliz, ele é um homem seguro, ele tem a autoestima muito baixa, tanto é que ele usa a arte marcial para se aproximar da aluna. Ele não consegue, né? Num momento assim, vamos supor, qual que é o normal? O normal para você conhecer uma pessoa, você não vai conhecer uma pessoa no dojo. O dojo não é lugar, né, para você conhecer pessoas, namorar pessoas, né? O lugar para conhecer pessoas é uma cafeteria, é um bar, entende? Né? Então, assim, ele é um homem que tem dificuldade. Se ser rico e bem grosso, deve ter muita dificuldade de chegar numa mulher, tá? Por isso que ele faz esse tipo de abordagem agressiva. Ele se impõe, né? Ele vê que ele tem um tamanho grande, então ele se impõe. No meu caso, eu tava fazendo Aikido, né? Eu nunca imaginei que ele fosse fazer aquilo, entende? Então, assim, ele impôs, ele foi agressivo comigo, ele me impôs numa situação que eu não queria ter contato com ele, né? Eu tenho o direito de não ter contato com ele, entendeu? Mas ele foi agressivo, ele forçou, porque ele sabe que não teria contato comigo se não fosse assim, tá? Ele não conseguiria chegar perto de mim, tanto é que ele nunca chegou, né? Então, ele usou o Aikido, tá? É isso. Então, é um homem que tem dificuldade. É um homem que tem dificuldade, ele tem dificuldade de chegar nas mulheres, ele é um homem seguro, né? Esse é o sensei. O sensei de Aikido, a maioria das vezes ele é assim. Praticamente todos os senseis de Aikido são assim, problemático, tem uma visão ruim das mulheres, ele tem uma visão deturpada das mulheres, ele é bem machista, então ele não consegue, né, em vias normal, ele não consegue chegar numa mulher, não é normal, civilizadamente, conversar com uma mulher, tá? Ele tem medo, inclusive ele tem medo de fazer isso, né, ele tem medo de ser rejeitado, então ele é muito inseguro, então ele usa a arte marcial indevidamente, é isso, tá? Então esse é o homem que tá em cima de mulheres. Então assim, como eu falei pra vocês, eu tive muitos senseis de Aikido que me cantaram, tá? Muitos. E olha que eu não gosto de sensei de Aikido, é muito difícil um homem se aproximar de mim, tá? Foram poucos, porque realmente eu não permito, né? Não é só o sensei de Aikido, tá? Eu sou uma mulher bem certinha, eu não gosto de homem invadindo o meu espaço, tá? Então, é muito difícil um homem chegar em mim, tá? No geral, é muito difícil. Então, o que que acontece? Você acha que, olha, de sensei de Aikido que deu em cima de mim, muitos, né? Sensei Rick bem grosso, sensei Boto, sensei aquele outro sensei que me convidou para tomar vinho. Teve um outro sensei também que perguntou se eu era casada ou não, começou a dar em cima com umas conversas, falando que eu era bonita. Então, 4. Tem mais. Tem fora os que me escrevem, né? Fora os que me escrevem. Então, assim, são muitos senseis de Aikido, né? Já é que eu não dou abertura, tá? E assim, o sensei de Aikido eu não gosto de marcial, né? Então, marcial, se ele me canta, eu ignoro, tá? Eu corto ele na hora, eu não dou abertura. Então, assim, nem lembro, né? Mas foram muitos senseis de Aikido, né? Que vieram fazer elogio da cantada, tá? Eram muitos, tá? Dei fora em todos, evidentemente. Então, assim, quem é o homem, né? Quais homens, né? Como é que era o perfil desses homens que deram em cima de mim, tá? Dos senseis. Então, são assim. Sensei Boto é um homem seguro, ele não consegue chegar numa mulher, né? Ele tem um perfil de mulher que não satisfaz ele, né? Ele só consegue um perfil de mulher, que é um perfil de mulher que não satisfaz ele. Ele é inseguro, ele é narciso, tá? Então, o que que ele faz? Ele vai chegar como um amigo, né? No meu caso, ele chegou como meu amigo, como meu sensei, né? E tal. Então, aí ele tentou, mas ele chegou como amigo, né? O sensei Boto foi diferente, tá? Ele ficou amigo meu muito tempo, foi meu sensei muito tempo. E ele se aproximou assim. Mas é um homem que tem o mesmo perfil do sensei Rick bem grosso, tá? É um homem fisicamente bonito, tá? Mas ele é um homem seguro, ele é um homem mal resolvido, ele tem uma visão ruim das mulheres, ele tem um relacionamento ruim, esses homens têm um relacionamento muito ruim com as mulheres, geralmente é um relacionamento pobre, é um relacionamento que não faz com que eles se desenvolvam, tá? Eles não se desenvolvem, eles sacaneiam mulheres, obviamente, eles traem mulheres, eles sacaneiam mulheres, as mulheres também sacaneiam eles. Então, assim, é um relacionamento tóxico. Esses homens têm um relacionamento tóxico. Mesmo quando eles casam com a aluna, principalmente quando eles casam com a aluna, né? Já é tóxico. Né? Um sensei com uma aluna já é tóxico, tá? Então, assim, já começa tóxico, tá? Então, vai ser sempre tóxico, tá? É isso, né? Então, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu acho que, no geral, é isso, tá? O que aconteceu, né? O sensei, como eu falei, o sensei de Aikido, o sensei, ele vai escolher a dedo a mulher, né? Ele vai tentar chegar, ele vai escolher a dedo, ele não vai chegar em qualquer mulher,
né? Ela tem que ser uma mulher que tem um perfil fraco, né? Uma mulher fraca, uma mulher que considere ele um deus, né? Nossa, tem uma visão muito boa dele, admire ele, tá? Porque o sensei, que é óbvio, ele não quer levar um fora. No caso do sensei Rick Salbengrosso, ele chegou em mim porque ele viu a minha persona social, ele se enganou. Ele se enganou, né? Quando ele viu a minha persona social, ele achou que eu era uma pessoa submissa, né? Machista, é uma mulher assim, fraca, uma mulher, né? Uma mulher dominável, tá? Porque ele veio até mim pela minha persona social, tá? Que assim, muitas vezes, muitos homens, a maioria dos homens que chegam em mim são homens machistas, tá? E porque eles vêm pela minha persona social. Aí, quando eles vêm, quando eu vou... é muito engraçado, tá, gente? Sério mesmo, muito engraçado. O cara vem, sabe? Feliz, aquele cara machista, tudo. Quando ele vem... Quando ele vem ciscar no meu terreno, aí eu boto ele pra correr, tá? É muito engraçado, tá? Vocês não conseguem imaginar. Porque foi assim, o sensei Rick Salbengrosso, ele tava confiante, sabe? Não, dei em cima dela. Aí, quando eu fui lá chamar a atenção dele, peitar ele desfez tudo que ele fez. Ele ficou com medo, né, de admitir, porque ele falou, epa, né? Porque geralmente assim, né? O homem machista chega perto de mim, né? Pela persona social. Aí, quando eu apareço para perguntar qual é a dele, aí ele, epa, eu me enganei de mulher, né? Porque ele se confunde, né? O homem machista, ele se confunde, tá? A minha persona social não sou eu, né? Então eu boto eles para correrem. Eles correm, eles têm medo, né? O homem machista tem muito medo de mim. O homem muito machista tem muito medo de mim, tá? Na verdade, no geral, os homens têm medo de mim. Não deveriam ter tanto, porque eu sou uma mulher de diálogo, tá? Se você chegar perto de mim para dialogar, eu acho que você pode ter pelo menos mais simpatia, né? É que eles não sabem chegar. Um homem machista não sabe chegar, né? Ele não sabe. Ele é um homem completamente fora, tá? Ele é primitivo, né? Uma mulher como eu, com um homem primitivo, não dá, né? Então, mas assim, a maioria dos homens que chegam em mim são homens bem machistas, tá? Eu boto ele pra correr rapidinho. É engraçado, tá, gente? Vocês não imaginam assim, epa, o cara vem assim, sabe? Aí eu boto ele no lugar dele, tá? Ainda que eu fui pianinho com o sensei Rick Salbengrosso, se fosse hoje seria muito pior, muito pior. Eu tenho até dó dele. Mas assim, ele sofreu bastante. Ele sofreu bastante. Eu tenho certeza que ele aprendeu uma lição. Nunca mais ele vai se meter comigo, tenho certeza absoluta, né? Se bem que ele não tem muita noção, né? Ele invade o território das pessoas. Realmente eu acho que ele não aprendeu. Não sei se ele aprendeu a respeitar territórios, né? A gente vai continuar falando, nós vamos falar dos outros perfis, porque assim, realmente tiveram vários senseis marciais muitos marciais já, passaram cantada, eu boto pra correr, tá? Eu boto pra correr, nenhum fica, tá? Porque eles vêm, o homem machista, aí ele vem sim, ele vem pro meu lado, porque ele vê a minha persona social. Isso é muito ruim pra mim, porque aí não aparece homem bom pra mim, tá? Porque o homem que aparece pra mim não me interessa, né? Se esse Rick Salbengrosso não me interessa, eu vou fazer o que com ele, né? É um homem ridículo, é um homem, assim, parcial, né? Então, se ser boto, não me interessa, né? Então, assim, é muito ruim, né? Você atrair um homem que não tem a ver com você, tá? É isso, realmente é complicado. Mas faz parte, né? Fazer o quê? Mas eles vêm, sim. Geralmente é o homem machista que vem. Eu boto ele pra correr rapidinho. Quando ele tem coragem de vir, né? É isso, gente. Até mais, até a próxima. Boa semana pra vocês.